Vamos para a palavra, que Deus nos dê a vitória nessa palavra. Que o Senhor Deus venha falar conosco nessa palavra e nos dar a vitória, em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 14. Evangelho de João, né? Não é a carta de João, é Evangelho de João, não é as epístolas. É o Evangelho mesmo. E que o Senhor venha nos alimentar com o pão da vida. E qual fala assim: não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. É Jesus que estava falando. Então você que está aí perturbado com teu coração, você que está aí preocupado, o Senhor veio falar com você nessa madrugada. Não se turbe, não se preocupe. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crede também em mim. Então creia nesse Deus, Ele é Deus do impossível. Creia no Senhor Jesus, Ele está pelejando por você. Ele venceu a morte por nós, Ele venceu a cruz por nós. Ele nos salvou, Ele nos libertou. Viva como livre, não viva como escravo. Não viva como escravo, você é livre, Jesus te libertou, louvado seja Deus, agradecido. Crer no Senhor Jesus e você crê, você vai alcançar o teu milagre. Jesus, quando estava curando, ele falava: se tu creres, tu recebe a tua cura. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então nós precisamos crer, acreditar que o teu milagre vai acontecer, que o teu milagre vai chegar nas tuas mãos. Senhor, ele está dizendo: creia em Deus, creia em Jesus. Louvado, ele é o único que pode fazer o impossível, ele é o único que pode mudar a nossa história. Louvado, e ele está mudando a tua história. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ele está trabalhando por você, ele está trabalhando a teu favor, ele está trabalhando para entregar o teu milagre, ele está trabalhando para entregar a tua vitória. Há um tempo para todas as coisas na nossa vida. Você não vai ficar só chorando, você vai colher, você vai sorrir, você vai se alegrar, você vai ser consolado, você vai ser consolada, você vai viver milagres. Coloca isso no teu coração: Senhor, eu creio em ti, eu vou viver milagres. Profetize para a tua vida, fale para as trevas, escutar. A palavra tem poder, gente, a palavra tem poder. Imagine a palavra de Deus. Se a nossa palavra tem poder, se a nossa palavra faz efeito na nossa vida, imagine a palavra de Deus. E Ele está dizendo aqui para você: não turbe o vosso coração. Crerdes em Deus e crerdes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Então Jesus, ele já foi, né? Ele já foi preparar lugar para nós e ele vai voltar. Ele disse aqui: voltarei outra vez e os levarei para mim. Então o Senhor vai nos levar, vai nos tirar dessa terra, gente. Pode ser antes do arrebatamento. E quando você recebe a vitória, você se alegra. Você chora, chora, chora. Às vezes você está abatida, você está desanimada. Mas quando Deus chega com teu milagre, você se alegra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E você vai se alegrar. É final do ano, louvado seja Deus. Mas tem milagre de Deus para você. Tem milagre de Deus para nós. Ele está dizendo para nós apenas crer nele. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele continua aqui: mesmo vós, olha só, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer estar conosco. Aonde nós estivermos, Ele vai estar conosco. Aonde Ele estiver, nós temos que estar com Ele. Gente, isso é muito sério, sabe por quê? Porque muitas das vezes você está no templo, mas você não está em Cristo. Você não está com Cristo. Muitas das vezes você vai para o templo agora, né? Porque é final do ano. Vai lá agradecer, vai lá fazer o social, mas não é ir lá agradecer, é ir lá e estar com Cristo.
Estar é permanência. Estar, louvado, é existência, é viver. Estar é viver. Estar em mim, vive em mim, louvado seja Deus. Faz parte de mim. Então nós temos que fazer parte de Cristo, o corpo de Cristo, membro de Cristo. Então o corpo de Cristo, você como membro tem que estar em Cristo, tem que estar nesse corpo que é Cristo, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E ele diz aqui: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Naquele tempo, os discípulos, Tomé era discípulo, né, não sabia para onde Jesus ia, não sabia qual era o caminho. Por quê? Porque Jesus estava ali anunciando, né? Jesus estava ali se revelando, Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus para eles. Então hoje não, gente. Hoje você já ouviu muito a palavra de Deus. Hoje você já ouviu, hoje você sabe que Jesus deu a vida por você, deu a vida por mim. Hoje você sabe que Jesus é o caminho. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas Tomé, ele não sabia do que Jesus estava falando. E o que foi que ele fez? Ele perguntou, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Olha aí, gente. Às vezes tu está procurando caminhos que não é Jesus para a tua vida. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Às vezes tu está procurando um caminho, procurando uma resposta, uma solução, uma saída para a tua vida, e Jesus está dizendo aqui: eu sou o caminho, eu sou aquilo que tu precisas para a tua vida. Às vezes nós vamos em busca daquilo que queremos, mas nós não vamos em busca de Jesus, que é o caminho, que é a direção. Nós vamos entrar para um novo ano, e nesse novo ano nós temos que entrar como? No caminho. Nós temos que entrar na presença de Deus. Você tem que estar no caminho com Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho. Não é o meu pé direito, é os pés do Senhor que vai te dirigir nesse ano que virá. É os pés do Senhor que vai nos dirigir nesse ano que virá. Ele que é o caminho, Ele que vai na frente, te dando a vitória, segurando na tua mão, segurando na minha mão, para que a gente não tropece em pedras no caminho. Então, será um ano novo, mas haverá pedras. Será um ano novo, mas haverá lutas. Será um ano novo, mas haverá perseguições. Mas será um ano novo, mas o Senhor é o caminho, o Senhor estará com você. O Senhor estará comigo, do jeito que Ele esteve esse ano que está terminando. Ele vai estar com você no novo ano. Porque, gente, as pessoas, elas dizem: é um ano só de vitória. Mentira, estão mentindo para você. Estão mentindo para você, dizendo que será um ano só de vitória. Haverá lutas, mas haverá vitória. Haverá perseguições, mas haverá o agir de Deus. Haverá ali enfermidade, mas haverá curas. Louvado seja Deus, engrandecido. Quantos anos chega no final do ano, as pessoas só profetizam bênção, só dizem assim: não, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de vitória, vai ser um ano que tudo vai dar certo na tua vida. Eu quero dizer para você que para dar certo vai ter coisas erradas na tua vida. Para ter cura tem que ter enfermidade, para que ter vitória tem que ter luta. Então será um ano que teremos as mesmas batalhas, mas teremos também as vitórias dessa batalha. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Porque muitas das vezes você entra no ano novo dizendo assim: meu Deus, o ano é novo, mas a guerra acontece. Meu Deus, o ano é novo, mas eu estou desempregado. Meu Deus, o ano é novo, mas meu filho não mudou. Meu Deus, o ano é novo, mas a minha vida está na mesma. Quem é que já não falou isso? Quem é que já não entrou um ano novo, vários anos novos, e você entrou e não viu o resultado desse ano novo? Tá entendendo? Então, louvado seja Deus, é nós entrarmos como vencedores. Haveremos luta, mas haverá vitória para nós. Por isso, haverá o Senhor presente na tua vida, como Ele foi presente todo esse ano que está passando.
Você chorou, você sorriu, ficou doente, você foi curado. Você passou por desemprego, Deus abriu a porta. Você passou por luto, Deus te consolou. Está entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Passamos por aflições, mas o Senhor nos deu ânimo. O Senhor não deixou você parar. O Senhor não deixou você tirar a tua vida. Quantas pessoas estavam com o pensamento de tirar a vida e o Senhor não deixou? Quantas pessoas estavam com o pensamento de sair do caminho, o Senhor te segurou, não te deixou você sair do caminho. Ele foi a tua fortaleza, ele foi teu ânimo, ele vai continuar sendo. Então ele está dizendo aqui: eu sou o caminho. Eu sou o caminho que vocês têm que entrar no ano novo. Eu sou o caminho que vocês têm que seguir no ano novo. Não tem atalho, não tem outro caminho. Pessoas que procuraram outro caminho até perderam a vida. Então, louvado seja Deus, você vai entrar este ano novo no caminho, com Cristo na tua vida, porque Ele é o caminho que nós temos que caminhar no ano que virá. Que com ele nós caminhamos até aqui. Então ele diz aqui, olha só, ele diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, gente, louvado seja Deus, não adianta você pedir as coisas de Deus se você não receber Jesus no teu coração. Porque tem pessoas que buscam primeiro a Deus, mas não buscam Jesus. Então a gente tem que buscar a Jesus. Por quê? Porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o intercessor. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Não adianta, eu digo sempre o meu testemunho. Quando eu não tinha Cristo no meu coração, eu falava primeiro com Deus. Eu queria falar com o maior, eu queria falar com aquele que era o dono de tudo. Eu dizia, não, eu quero orar para Deus, eu quero a resposta de Deus, porque Ele é o maior. Mas eu não tinha Jesus no meu coração. Quando o Senhor Jesus me resgatou para Ele, eu entendi que eu precisava de Jesus. Eu precisava do caminho para chegar ao Pai. Então não tem caminho, louvado seja Deus, para Deus se não fosse Jesus Cristo. Não tem caminho para chegar a Deus se não for através de Jesus. Jesus é o caminho. É Ele que leva as tuas orações ao Pai. Ele é o Espírito Santo. Ele é o intercessor. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos dá a vitória. Ele é o nosso advogado. O Satanás, ele está nos acusando 24 horas, mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, está lá nos defendendo. Pai, eu paguei a dívida. Pai, eu resgatei essa alma. Pai, eu estou trabalhando nessa alma. O Senhor Jesus, ele está intercedendo, ele está sendo teu advogado. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado e seja o Senhor. Jesus é o caminho, gente. Não tem outro caminho para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não adianta, eu não vou poder levar vocês a Deus. Quem leva é Jesus. Não adianta que o pastor, o padre, seja quem for, ele não é ele que te leva para Deus. Quem te leva é Jesus. Porque ele que é o caminho. Não sou eu que sou o caminho. Não são os líderes religiosos que é o caminho. O caminho é Jesus, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O caminho, louvado, o intercessor é Jesus, o Espírito Santo é Jesus. Então nós precisamos e devemos buscar a Jesus, porque quando você busca Jesus, ele vai te levar para Deus. Ele vai levar tuas orações para Deus, ele vai te interceder por você, ele vai advogar as tuas causas. Você pode dizer, irmã, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Não te preocupa que Jesus, ele pega e fala por você. Ele é o teu representante ao Pai. E louvado seja Deus, engrandecido. Você não pode falar com Deus se você não falar com Jesus. Para você chegar ao Pai, você precisa de Jesus, que é o caminho. Eu não entendia isso, gente. Eu queria chegar a Deus sem o caminho, sem Cristo, sem o Espírito Santo. Quantas pessoas não dão valor ao Espírito Santo, gente?
Quantas pessoas não buscam o Espírito Santo? Quantas pessoas não se derramam para o Espírito Santo? Quantas pessoas saem por aí pedindo oração em tudo quanto é live, mas não fecha a porta do seu quarto e ora? E não se dobra os seus joelhos na presença do Espírito Santo? Não dobra os seus joelhos na presença do Senhor Jesus? Quantas pessoas vivem atrás de revelações, ouvindo ali, querendo uma resposta para a sua vida, mas não busca aquele que é o caminho. Qual é o caminho que você está buscando? Essa pessoa é o caminho para você. Essa pessoa que você está buscando, ela se torna o caminho para a tua vida. Então, o Senhor está ensinando que Ele é o caminho. Você não tem que buscar pessoas como um caminho para a tua vida. Você tem que buscar a Jesus como o caminho para a tua vida. Louvado seja Deus. E quando você busca Jesus, Ele vai colocar pessoas certas no teu caminho. Ele vai colocar pessoas certas para te ajudar. Quando você busca Jesus, louvado seja Deus, Ele vai colocar pessoas no teu caminho para ser aquela mão que você precisa, para ser aquela porta aberta que você precisa. Louvado seja Deus e agradecido, mas você não pode buscar primeiro as pessoas. Você tem que buscar primeiro o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho que te leva ao Pai. Ele é o caminho que te leva à vitória. Ele é o caminho que te leva às respostas. Ele é o caminho, louvado. O que é o caminho, gente? O que é que você faz no caminho? Você anda, não é verdade? O caminho é um lugar a qual nós andamos. Então é isso. Jesus é aquele com quem nós devemos andar. Louvado seja Deus. Às vezes você quer andar sozinho, às vezes você quer andar com os outros, né? Tem pessoas que só andam com os outros, não conseguem andar sozinho. Ande com Jesus, porque Jesus é o caminho. E às vezes as pessoas querem andar com os religiosos, querem andar com os pastores, querem andar com todo tipo de pessoa, mas não querem andar com Jesus. Ande com o caminho, ande no caminho. Ande com Jesus, louvado seja Deus. Então ele estava dizendo aqui para Tomé, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida. Você que está enfermo, louvado seja Deus, agradecido. Entrega a tua vida para Jesus, porque Ele é a vida. Ele é a vida que nós precisamos ter. Ele é a cura que nós precisamos ter. Ele é o renovo que nós precisamos ter. Ele é a força que nós precisamos ter. Não a força para bater nos outros, mas a força para você vencer o dia de hoje. Você precisa do Senhor Jesus. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser renovado. Às vezes você está aí dizendo que não vai vencer porque o fulano não te ajudou, porque o ciclano não te ajudou. Às vezes você está aí dizendo, eu não vou vencer porque minha família não me ajuda. Meu querido e minha querida, se você tem Jesus na tua vida, Ele vai te ajudar a você vencer. Mesmo que teu pai te abandone, teus amigos te abandonem, mesmo que a tua mãe te abandone, mesmo que a igreja te abandone, Jesus não te abandonará. Ele não te abandona, louvado seja Deus e agradecido. Ele é o caminho, Ele é a mão que te sustenta. Ele é a mão que te sustenta, Ele louvado seja Deus, a força que te sustenta. Foi por causa dele que você não desistiu. Foi por causa dele que você não parou do caminho. Não é por causa de você, mas é porque Ele tem sido o caminho, Ele tem te sustentado. Louvado seja Deus e agradecido. E esse ano que virá, Ele vai continuar nos sustentando. Esse ano que virá, Ele vai continuar sendo o caminho na nossa vida. Esse ano que virá, Ele vai continuar sendo a porta aberta para nós. Louvado seja Deus e agradecido, porque Ele também é a porta. Porque também Ele é a porta, louvado. Em Apocalipse fala que Ele é a porta. E se você tem Jesus, meu querido, minha querida, a porta não está fechada porque Ele é a porta e a porta está aberta. Quem tem Jesus não tem porta fechada porque Ele é a porta. Ele é o caminho, Ele é a vida, louvado seja Deus. Ele é a vida e vida com abundância. Ele é a força, louvado seja Deus, que precisamos. Ele é o renovo, Ele é a paz, Ele é a cura, Ele é a alegria, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, louvado seja Deus e agradecido. E ele diz aqui, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Então, ele está dizendo, se você conhece Jesus, você também conhece a Deus. Porque tem pessoas que acham que conhecem a Deus, mas não tem nem conversa com Jesus.
né? Tem pessoas aí que falam de Deus, de deuses, mas não querem Jesus. Então você não vai conhecer a Deus se você primeiro não conhecer Jesus. Ele está dizendo aqui: se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tende visto. Então é isso, gente. Não adianta. Para você conhecer uma pessoa, você tem que caminhar com ela. Você tem que conversar com ela. Você tem que estar presente na vida dela. Vamos lá para os casais, né? O casal, o que que acontece? Olha para aquela mulher, eu quero essa mulher para mim. Olha para aquele homem, eu quero esse homem para mim como meu esposo, como minha esposa. Mas o que que vai acontecer? Você vai conhecer quem é esse homem, você vai conhecer quem era essa mulher. Eu não estou falando de conhecimento de corpo, eu estou falando de conhecimento de personalidade, de caráter, de essência, de pessoa, de coração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Aí o que que acontece quando você conhece aquela pessoa, aquela mulher, quem é o caráter dela, aquele homem, quem é o caráter dele, o que que você faz? Tu toma uma decisão. Eu quero caminhar com essa mulher pro resto da vida. Eu quero caminhar com esse homem pro resto da vida. Então aí o casal começa a caminhar juntos. E com Cristo não é diferente. Você tem que tomar uma decisão. Eu quero caminhar com Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer as maravilhas de Cristo. Às vezes você fala de Cristo, mas você não conhece a Cristo. Às vezes você fala de Deus e você não conhece a Cristo, mas você precisa conhecer a Cristo, porque se você conhecer a Cristo, você vai conhecer o Pai. Você vai conhecer a Deus, tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui: se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Jesus estava corpo presente. E aqueles que estavam com ele viram a ele. Você não viu Jesus. Eu não vi Jesus, mas os discípulos, eles viram o Senhor Jesus. E eles estavam falando para eles: vocês, pois já desde agora o conheceis e tendes visto. Por quê? Porque eles já caminhavam com Cristo. Eles já estavam caminhando com o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, estava falando para ele: mas vós já caminham comigo. Vós já me conheceis. Então, se me conheceis, vocês conhecem o meu Pai. Louvado seja Deus. Interessante, né? Jesus era representante de Deus na terra. Eu sou representante de Deus. Você é representante de Deus. Tá entendendo, louvado? Você representa Cristo. Você representa o teu Pai. Louvado seja Deus, agradecido. Você é o representante de Cristo. Agora analisa aí, pensa aí, como é que você está representando a Cristo? Como é que nós estamos representando a Cristo, gente? Se o conhecemos, nós temos que representá-lo porque o conhecemos, não é verdade? Mas se nós não conhecemos, você vai representar ele de qualquer jeito. Às vezes você nem sabe representar ele. Então, para você representar alguém, você tem que conhecer aquela pessoa. E assim, louvado, ele continuou falando com os discípulos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco. Olha aqui só, gente. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Interessante que às vezes você está tanto tempo com teu esposo e ainda não conhece o teu esposo. Às vezes tu tá tanto tempo com a tua esposa e tu ainda não conhece a tua esposa. Mas tem casais que eles conhecem sua esposa. Eles sabem o que elas gostam, eles sabem o que elas não gostam. Tem mulheres que já conhecem o seu esposo. Não é conhecer corpo, pai. Gente, não é conhecer corpo. É conhecer, louvado seja Deus, aquilo que agrada aquela pessoa, aquilo que machuca aquela pessoa. É conhecimento, louvado seja Deus, e experiência de convivência, um conhecimento, louvado seja Deus, da pessoa saber do que você gosta de comer, do que você não gosta de comer, do que você gosta de vestir, a cor que você gosta de usar. Louvado seja Deus, engrandecido, é conhecimento. Então você tem que ter esse conhecimento com Cristo. Você tem que ter esse conhecimento com Deus.
E ele estava dizendo: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, gente. Você pode estar não sei quantos anos na presença de Deus, na casa de Deus, ser congregante, mas ainda você pode não ter conhecido ainda Cristo. Porque se conhecer a Cristo não é marcar ponto na igreja. Conhecer a Cristo não é fazer o social na igreja. Conhecer a Cristo não é estar dentro do templo 24 horas e ainda não conhece a Cristo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Conhecer a Cristo é ouvir as suas palavras e obedecer. É ouvir as suas palavras e você observar aquilo que agrada a Cristo. Ouvir as palavras de Cristo e praticá-la. Ouvir as palavras de Cristo e agradá-lo. Obedecendo a sua santa palavra. Louvado seja Deus e agradecido. Porque quando você conhece a tua esposa, você sabe qual é aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. O que você faz? Você faz aquilo que ela gosta, porque você já sabe que aquilo não vai agradar a tua esposa. Isso é conhecer. E quando nós conhecemos a Cristo, nós vamos ter isso na nossa vida. Eu não posso fazer isso porque não agrada ao meu Senhor. Eu não posso fazer isso porque não agrado a Cristo. Gente, quando eu vim para cá, algumas pessoas disseram assim para mim: tomara agora que venham pessoas ruins para ir, que venham pessoas para perturbar essas pessoas que estavam, que não te receberam, e falaram um monte de coisa, sabe? E eu disse: não, que venham pessoas boas. Que venham pessoas abençoadas, que venham pessoas justas, que honrem o compromisso ali de pagar o aluguel. Não, eu não vou desejar que venham pessoas para pagar o mal com mal, não, gente. Por quê? Porque eu conheço a Cristo. E Cristo, ele não paga o mal com mal. Cristo me ensinou a pagar o mal foi com bem, não foi com mal, não. E eu disse: não, eu louvado seja Deus e agradecido. Eu quero que venham moradores para cá bons. Eu quero que venham pessoas que honrem seus compromissos, que não fiquem devendo o dono lá da casa. E eles ficavam me ouvindo. Eles ficavam me ouvindo, porque eles achavam que eu ia desejar mal para aqueles que estavam me fazendo mal. Não, não vou fazer isso, não. O meu Jesus, louvado seja Deus, não é isso que ele deseja para você. Jesus, ele não deseja o mal para você. Você pode ser errado, você pode ser falho, você pode ainda não conhecê-lo, mas ele está aqui desejando o teu bem. Ele está aqui para te salvar, ele está aqui dizendo para você: eu te perdoo, eu sou o caminho para a tua vida, eu sou a porta aberta para a tua vida, eu sou aquele, louvado seja Deus, que não te abandono. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Se você, ele mesmo disse: se você pedir, se um filho pedir um pão de uma mãe, de um pai, ele não vai dar uma pedra, ele vai dar um pão. Imagine Jesus, imagine Deus. Se você está pedindo de Deus, ele não vai te dar uma pedra, ele não vai te dar coisas ruins, ele não vai te dar o mal. Louvado seja Deus, agradecido. Ele permite nós passarmos por provas, por lutas, para provar a nossa fé. Jó foi provado, louvado seja Deus e agradecido, mas Jó em nenhum momento ele saiu da presença de Deus. Jó em nenhum momento ele se afastou de Deus. Jó em nenhum momento ele se afastou do caminho. E o que foi que aconteceu? Deus deu tudo em dobro para Jó. É nesse momento aí difícil que Deus vai dar em dobro para você. É nesse momento aí difícil que você está aí querendo desistir do caminho, que o Senhor está dizendo para você: fica no caminho, porque é nesse caminho que tu verás a minha glória, é nesse caminho que tu receberás a minha cura, é nesse caminho que tu me conhecerás. Louvado seja Deus, agradecido. E o caminho do Senhor, gente, é o caminho do Calvário. É o caminho que tem espinho. Mas nesse caminho tem vitória, tem libertação. Você pode estar passando pelas dores, mas essas dores estão gerando o teu milagre. Aliás, está gerando o teu milagre. O teu milagre está para nascer. É nesse momento aí que você está dizendo: não aguento mais. É que nem a mulher que está em trabalho de parto. Quando ela está dizendo: Senhor, minha força está acabando, não aguento mais.
E quando pensa que não, a criança nasce. Assim é você que está passando por luta, que você está dizendo, Senhor, não aguento mais, eu estou sem força, sabe por quê? Fala aí para você que está passando por isso, dizendo assim, é porque o meu milagre está nascendo, é porque eu vou colocar o meu milagre nas minhas mãos, é porque todos vão ver o meu milagre. Quando o filho nasce, todos verão o filho que nasceu. Louvado seja Deus, e todos se alegram. A mulher, quando está em trabalho de parto, quando o filho nasce, ela se alegra, e é isso que o Senhor vai fazer. Ele vai fazer você se alegrar, porque o teu milagre, louvado seja Deus, está nascendo. Assim como esse ano novo vai nascer, o teu milagre vai nascer junto com ele, mas para isso você precisa crer, mas para isso você precisa conhecer a Jesus, que ele é poderoso para nos dar milagre, ele é poderoso para fazer o impossível, ele é poderoso para nos dar todas as coisas. Deus é maravilhoso. Aí, mas se você não conhecer Jesus, o teu milagre pode estar na tua frente e você não enxerga. Se você não conhecer Jesus, você só vai ver lutas. Você só vai viver derrotas, você só vai ver provas, você só vai ver perseguições. Mas se você conhecer Jesus, você vai ver, é nessa perseguição que o Senhor está comigo, é nessa prova que eu serei aprovada, é nesse deserto que meu milagre está sendo gerado, é nesse deserto que eu vou florescer, é nesse deserto que vai sair água da rocha, é nesse deserto que o anjo vai me visitar. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque você conhece a Jesus. E aí você vai dizer, mas irmã, como é que eu vou conhecer a Jesus? Mergulha na palavra. Se você não mergulhar na palavra de Cristo, você não vai conhecê-lo. Se você mergulhar na palavra, você vai conhecer quem é Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra. Louvado seja Deus. Se você não tiver experiência com a palavra, intimidade com a palavra, você pode ser de oração, mas se você não tiver experiência com a palavra, você não tem conhecimento de quem é Cristo na sua vida. Você não tem conhecimento de que Jesus é poderoso para mudar a tua história, para te dar esse milagre, para libertar o teu filho, para libertar o teu esposo, para libertar você. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas sem Bíblia aberta, gente, não tem conhecimento. Você ouve as pessoas falar de Jesus, mas conhecimento é uma experiência que tem que ser sua. Louvado seja Deus e agradecido, você tem que ter essa experiência com Cristo. Às vezes você procura pessoas que tiveram experiência com Cristo, vai te ajudar. Me ajudou, mas só que você tem que ter essa experiência com Cristo, essa intimidade com Cristo. Você tem que conhecer a Cristo. Você não tem que buscar só as pessoas que conhecem a Cristo. Você mesmo tem que conhecer a Cristo. Entendemos? E aí ele continua: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha aí. E ele estava explicando, ele estava ensinando isso para Filipe. Eu represento o Pai, eu sou o Pai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Louvado seja Deus, nós somos só um corpo, uma comunhão, uma união. Eu sou aquele, louvado seja Deus, o Verbo. Eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele, louvado seja Deus, enviado, que veio, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado para vos salvar, para mudar a história. E ele fala aqui, louvado seja Deus. Oh, Senhor, Deus é maravilhoso, né, gente? Mas o Pai que... Olha, não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Olha aí, né? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Então, nós precisamos de Cristo, porque se nós tivermos Cristo, o Pai fará as obras. Dá para você entender? Dá para nós entendermos que nós precisamos de Jesus, por quê? Porque com Jesus a obra é feita. Não é sem Jesus, é com Jesus. Louvado se eu estou levando o evangelho aqui, orando por vida na madrugada, é por causa de Jesus. E por causa de Jesus, Deus está fazendo as obras. Então, entregamos nossa vida para Jesus e o que acontece? As obras são feitas através de Jesus.
Ele diz: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então presta bem atenção. É você que Deus vai usar para o teu esposo. É você que Deus vai usar para a tua esposa. É você que Deus vai usar para os teus filhos. Se o Pai fez a obra, ele estava usando a vida de Jesus para nós. Então, o Pai vai fazer a obra, ele vai usar você. Ele vai usar você, mulher. Ele vai usar você, jovem. Ele vai usar você, homem. Porque a gente diz assim: é Deus que faz a obra. Verdade, é Deus que faz a obra. Mas ele estava fazendo a obra através de quem? De Cristo. Então, ele vai fazer a obra através de quem? De você, mãe. De você, pai. De você, esposo. De você, esposa. De você, filho. Ele está fazendo a obra através de mim. Tá entendendo, gente? Porque as pessoas nem entendem. É Deus que vai fazer a obra. Mas ele vai fazer a obra usando você para o teu esposo, usando você para tua esposa, usando você para os teus amigos. Ele vai fazer a obra usando você. Era isso que Jesus estava falando. Era isso que Jesus estava falando, que o Pai, tudo que ele fazia e falava, é porque o Pai estava nele, fazendo a obra. Está aqui escrito. Então é você que tem que ser boca de Deus pro teu marido. É você que tem que ser a boca de Deus pros teus amigos, pros teus vizinhos. Você que tem que ser a boca de Deus pros teus filhos. Presta muito, porque as pessoas dizem, é Deus que faz a obra. Aqui Jesus falando. Deus estava fazendo a obra através da vida dele. E Deus está fazendo a obra através de você, pro teu esposo. Deus está fazendo a obra através de você, para os teus filhos. Deus está fazendo a obra através de você, para tua esposa. Deus está fazendo a obra através de você, para os teus amigos. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Muito claro, gente. Povo que gosta de complicar, né? Pensa num povo complicado. Pensa num povo que dificulta as coisas. Pensa num povo que não quer ser usado por Deus, né? Não, é Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer, mas vai te usar para fazer. Era isso que ele estava falando aqui. Presta atenção. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos que por causa das mesmas obras, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. As fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Tá entendendo? Então hoje nós fazemos as obras que Jesus fazia na terra. Por quê? Porque nós cremos em Jesus, nós estamos em Jesus e Ele está em nós. Meu querido, Deus faz a obra usando você. Deus está fazendo a obra me usando aqui na madrugada. Deus está fazendo a obra através dos pastores, através do evangelista, através dos missionários, através dos homens e mulheres de oração. Deus está fazendo a obra através da tua vida. Dá para entender isso? Era isso que Jesus estava ensinando. E ele ainda disse que nós iríamos fazer obras maiores do que ele fez. Mas só que você está dizendo, é Deus que vai fazer a obra, meu querido. Deus quer fazer a obra, mas você não quer ser usado por ele. Deus quer fazer a obra, mas você não dá lugar para ele. Deus quer fazer a obra, mas você não quer ser boca dele, coração dele, pensamento dele. Deus quer fazer a obra, mas você não quer ser usado por Deus. Você está aí dizendo, é Deus que vai fazer a obra. Só que Deus que vai fazer a obra usando a tua boca, usando o teu coração, usando as tuas mãos. Louvado seja Deus para que esse enfermo que está aí na tua casa seja curado. É Deus que vai fazer a obra, mas nos usando nessa terra. Dá para entender, gente? Porque você diz assim, é Deus que vai fazer a obra, você vai ficar aí sentado, calado, esperando Deus fazer a obra. Aí Deus vai dizer assim, te levanta que eu quero te usar, me busca que eu quero te usar, busca minha palavra que eu quero te usar, me busca, louvado seja Deus e agradecido que tu farás coisas maiores que o meu filho fez.
Mas você está aí dizendo que é Deus que faz a obra. Meu querido, ele faz a obra, mas ele usa você, ele quer usar você. Louvado seja Deus e agradecido, ele quer usar você dentro da tua casa, ele quer usar você dentro da empresa, ele quer usar você dentro do hospital, ele quer usar você dentro do cárcere, ele quer fazer a obra, mas ele quer usar você. Dá para entender isso, gente? Porque as pessoas dizem, é Deus que vai fazer a obra. Mas ele quer fazer a obra te usando. Você é instrumento, você é escolhido, você é chamado, você é separado, você é discípulo. Louvado seja Deus. Maravilhoso que ele falou aqui, gente. E tu, olha só. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as farás maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, olha só, presta atenção, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tá, prestou atenção? Tudo que pedirmos em nome de Jesus, Ele fará, para que o nome de Deus seja glorificado. Tá? Entendemos? E ele diz mais: se me amardes, amor. Agora ele vem falar de amar a ele. Porque as pessoas dizem, adoram dizer, Jesus me ama. Todo mundo sabe que Jesus nos ama. Mas você ama Jesus? E agora ele está falando, se me amardes. Agora é diferente. Não é você ser amado por ele, é você amar a ele. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que significa? Se nós amarmos Jesus, nós iremos obedecê-lo, agradá-lo, fazer de tudo para agradar a esse Senhor. E ele está falando porque aquele que ama, gente, ele agrada. Aquele que ama, louvado seja Deus engrandecido, ele quer sempre alegrar a pessoa amada, ele quer agradar a pessoa amada, ele não quer aborrecer a pessoa amada. Enquanto as pessoas, louvado seja Deus, querem ser amado por Jesus, mas não o amam, nem sequer o conhecem, imagine amá-lo. Então você, para amar, você precisa conhecer. Não é verdade? Você olha para aquela pessoa e de repente você a ama. Por quê? Porque você a conheceu. Por quê? Porque ela foi apresentada para você. Por quê? Porque ela está na tua frente. Louvado seja Deus agradecido. Então é isso que tem que ser com Jesus. Você tem que amá-lo. Por quê? Porque ele foi apresentado para você. Para você. Não é só você querer ser amado por Jesus, mas é você amar a Jesus. E ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se nós amarmos a Cristo, nós iremos agradá-lo. Nós iremos obedecê-lo, nós iremos segui-lo. Nós iremos, louvado seja Deus, estar com ele. Porque quem ama quer estar, né, gente? Você ama, você quer estar com a pessoa amada. Você não quer perder essa pessoa. Louvado seja Deus. E tem muita gente que se afastaram do caminho. Tem muita gente que se afastaram da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque não amaram a Ele. Quando os casais estão com problema, quando chegam comigo, a primeira coisa que eu pergunto, você ama esse homem? Se você ama esse homem, você não vai se afastar dele. Você ama essa mulher? Se você ama essa mulher, você não vai se afastar dela. Tá entendendo? Porque quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar. Não quer perder a pessoa amada. Quer? Não quer. Porque ama. Porque ama. Mas hoje a gente tem visto pessoas que não amam nem mais o seu esposo. Não amam mais nem a sua esposa. Hoje a gente tem visto pessoas que não se amam, mas dizem que amam Jesus. Mentira. Mentira. Não amam Jesus. Porque se amasse a Jesus, agradaria a ele. Louvado seja Deus engrandecido, porque aquele que ama, ele agrada a pessoa amada. Nós não somos perfeitos, mas você amando teus filhos, tu agrada os teus filhos. Se você amando tua esposa, tu agrada a tua esposa, tu agrada teu esposo, por quê? Porque você ama. Porque você ama, você perdoa a traição. Porque você ama, você perdoa esse esposo, você suporta esse esposo chato. Você ajuda ele, louvado seja Deus. Por quê? Porque você ama.
Tá entendendo? E ele diz aqui: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro consolador para que fique convosco para sempre. E ele estava falando isso para os discípulos: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Quem está no mundo não recebe o Espírito Santo. Tem pessoas no mundo dizendo que receberam o Espírito Santo. Tem pessoas no mundo falando em línguas. Tem pessoas no mundo imitando a igreja. Tem pessoas no mundo imitando o Espírito Santo, mas estão no mundo, não receberam. Não receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos tira do mundo. Porque o Espírito Santo, ele nos separa, ele nos chama. O Espírito Santo, ele nos leva a caminhar com ele. Então, se você tem o Espírito Santo, tu não vai andar no mundo, tu não vai caminhar no mundo, tu vai caminhar com Cristo. Tu vai viver aquilo que Cristo tá mandando você viver, tá falando para você viver, tá dizendo para você fazer. E ele diz aqui: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então, quando eu estava no mundo, eu não tinha o Espírito Santo na minha vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o que aconteceu? Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo. Estamos entendendo, louvado seja Deus, engrandecido, a importância de Jesus na nossa vida, a importância de sermos selados pelo Espírito Santo. Então, para você, louvado seja Deus, ter o Espírito na sua vida, o Espírito Santo na sua vida, você tem que receber a Jesus na sua vida. E você será selado. Sabe o que é selado? É ser propriedade, não mexe, é meu. Louvado seja Deus, isso aqui é meu. Louvado seja Deus, isso aqui é minha. Não mexe com ele, não mexe com ela. Ela é selada por mim. Tu não pode tocar nela porque ela é minha propriedade. É isso que representa o selo. Vamos aqui. E ele diz mais: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vós conheceis, porque habita convosco. Olha aí. E estará em vós. É isso que o Espírito Santo quer. Estar em mim, estar em você. Estar. Ele estando em você, as obras de Deus vão ser feitas. Ele estando estando em mim, as obras de Deus serão feitas. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. E aí ele continua, vamos já encerrar. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então o Senhor, ele estava falando para o discípulo que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador. E ele estava dizendo aqui que ele não ia deixar os discípulos órfãos, que ele voltaria para os discípulos, que ele voltaria, ele vai voltar. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Jesus vai voltar para levar a igreja. Jesus vai voltar, louvado seja Deus agradecido. Ele disse aqui: ainda um pouco e o mundo não me verás mais. Que foi o quê? Quando aconteceu a crucificação, quando ele foi ressuscitado e voltou para o Pai. Então ele estava falando aqui que o mundo não iria mais ver ele, é verdade, né? E o que acontece? Mas vós vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então quem está em Cristo vê a Cristo. Quem está em Cristo vive com Cristo, vê e vive com Cristo. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Tá entendendo, gente? É nós estarmos em Cristo e Cristo estará em nós. Convivência, comunhão, só corpo, presença, a presença do Espírito Santo na tua vida, na minha vida. Estamos entendendo, gente? O Espírito Santo é presente na tua vida. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em nós. Ele não nos abandonou. Jesus foi para o Pai. Em corpo, ele estava aqui na terra. Todos viam, os discípulos viram ele em corpo. O que aconteceu? Ele voltou para o Pai, mas o Espírito dele, que é o Espírito Santo, está na tua vida, está na minha vida, é presente na tua vida, é presente na minha vida. Dá para nós entendermos isso? Louvado seja Deus engrandecido. E ele diz aqui: naquele dia conhecereis que estão em mim, meu Pai,
que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, para nós amar a Cristo, nós temos que guardar os seus mandamentos. E ele diz aqui o que é: quem me ama será amado do meu Pai. Olha só, se você ama Jesus, você é amado por Deus. Tá entendendo? Tem muitas pessoas que não amam Jesus, mas dizem que tem Deus. Tem muitas pessoas que dizem que não amam Jesus, mas amam a Deus. Tem pessoas que não creem em Jesus, mas creem em Deus. Você não pode crer em Deus se você não crê no Filho de Deus. Você não pode crer em Deus se você não crê naquele que foi enviado por Deus. Você não pode. É isso aqui que ele está falando. E ele diz aqui: louvado seja Deus, disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem? O que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Aí ele pergunta: quem é que vem, né? Quem é que vai se manifestar a nós e não ao mundo? E ele diz, Jesus pega e responde, e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra, guarde a palavra de Deus no teu coração. Se você ama a Deus, guarda a palavra de Deus no teu coração. Se você ama a Cristo, guarda a palavra dele no seu coração. Ele está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Então, gente, você quer ser amado por Deus? Ame a palavra de Deus. As pessoas amam a oração, as pessoas amam pedir oração, mas as pessoas não amam a palavra de Deus. A pessoa não busca a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus, não examina as escrituras, não procura conhecer quem é Cristo, não procura conhecer qual é a vontade de Deus. São pessoas que têm uma convivência em oração, mas não têm convivência com a palavra. E ele está dizendo aqui para nós: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Olha aí que maravilha. E viveremos para ele e faremos nele morada. Então, se você ama a palavra de Deus, amar não é falar, não é pregar, é amar a palavra de Deus. Então, não é eu estar aqui pregando e eu não amo a palavra de Deus. Eu tenho que amar a palavra de Deus. E se eu amo a palavra de Deus, o que vai acontecer? Ele está dizendo aqui, olha só: se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E ele diz mais: e viveremos para ele e faremos nele morada. Se você ama a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus faz morada na tua vida. Se você ama a palavra de Deus, o Espírito Santo mora em você, mora em mim, habita em nós. Louvado seja Deus. Habita em nós. Ele diz aqui: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não guarda as minhas palavras? Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, quem é que nos ensina? Quem é que me ensina? O Espírito Santo de Deus. Ele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Então, o Espírito Santo é que nos ensina. Tá entendendo? É o Espírito Santo que me ensina, é o Espírito Santo que ensina os pastores, é o Espírito Santo que ensina aqueles que estão em Cristo, que buscam a Cristo, que buscam a palavra. Se você buscar a palavra, o Espírito Santo vai te ensinar. Se os pastores aprenderam, por quê? Porque eles buscaram a palavra. O próprio Deus disse para Jeremias: come o rolo do livro. Ele disse para Josué, o Senhor disse para nós buscarmos a palavra. Ele disse para Davi: guarda a palavra no teu coração para não pecar. E ele está dizendo aqui para nós: busquem a minha palavra, que eu estarei contigo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, não fique com medo, ele está dizendo. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Ele já foi, mas ele vai voltar para nós.
Ele já foi, ele já esteve aqui. Tem pessoas esperando ele vir, mas para levar uma cruz. Tem pessoas esperando que ele venha para salvar. Não, ele já veio, ele já salvou você, ele já salvou em mim. Se você crer nele, você é salvo por ele. Eu sou salvo por ele. E ele está dizendo que ele foi, mas ele voltará. Ele voltará. Ele voltará não mais para carregar uma cruz. Ele voltará com juízo. Ele voltará como juiz. Ele não voltará mais para morrer, porque ele já venceu a morte. Ele diz: o mundo a dá. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dar. O mundo dá paz, hein, gente? Tem gente aí que diz assim, eu tenho paz. Mas que paz que você tem? Você tem a paz que vem de Cristo ou a paz que o mundo está te dando? A falsa paz. Hã? Porque tem gente que diz, eu tenho paz. Aí você olha, não é um cristão, você olha, não busca a Deus, você olha, não tem nada da palavra, não pratica a palavra, não guarda a palavra, não fala na palavra e você ouve que dizendo que a pessoa tem paz. Então o mundo também dá paz. Ele disse aqui, deixo-vos a paz, mas a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. E ele está vindo. Jesus está vindo para nós. Se me amasse, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Então, preste atenção. Tudo que o Senhor Jesus falou está acontecendo. Tudo que o Senhor Jesus, quando esteve na terra, que ele anunciou, que ele pregou, que ele evangelizou, a gente tem visto acontecer. É reino contra reino, nação contra nação, pai contra pai, contra filhos, filhos contra pai, irmão contra irmão. Os inimigos têm sido da própria casa, mas ele também falou coisas boas. Ele falou, se creres em mim serás curado, se creres em mim verás a minha glória, se creres em mim teu nome estará escrito no livro da vida. Se creres em mim, tu terás a vida eterna. Louvado seja Deus e agradecido. E tudo está se cumprindo e acontecendo o que ele falou. Então, aquilo que Jesus nos fala, se cumpre. Acontece. Tá entendendo? Eu não farei, e eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Então, é isso que é a revelação. É algo dito que acontecerá. E quando acontecer, você vai saber que Jesus falou através daquela boca. Tá entendendo? Isso é a revelação. Revelação, profecia, é aquilo que é falado e acontece. Se cumpre. Isso que o Senhor Jesus. Aí você vai dizer, Deus falou pelaquela boca. Já não farei muito convosco, eu creio e eu recebo essa palavra para mim. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então, o príncipe do mundo nada tem com Jesus, não tem nada de Jesus. Ele é o enganador, ele é o mentiroso. Ele fala como nós, mas não é um de nós. Ele se veste, pode até se vestir como um de nós, mas não é um de nós. Ele pode até imitar a nós, mas não é um de nós. Porque esse que é o enganador. Ele quer imitar a igreja, ele quer imitar a Cristo. Tanto é que vai ser levantado o anticristo, que vai querer ser como Cristo, que vai querer ser o Cristo. Mas o que vai acontecer? Depois ele vai mostrar quem ele é. Que ele não é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele vai querer ser um Deus na terra. E aí, mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou, levantai-vos e vamos daqui. Então, Jesus amava o Pai e ele fazia as coisas que o Pai mandava. Era isso que ele estava dizendo. Eu amo o Pai
e que faço como o Pai me mandou. Então, por que que Jesus obedecia? Porque ele amava o Pai. Teus filhos só vão te obedecer se eles te amarem. Tua esposa, teu esposo só vão ter concordância com você se houver amor, gente. Porque se não houver amor, o esposo não concorda com a esposa não concorda com o esposo. Então, o amor faz a gente ter o quê? Comunhão, união, concordância. Louvado, seguires na mesma direção. Que direção? Do Espírito Santo. Que direção? De Deus. Que direção? Do caminho da verdade e da vida. Levante. Se levante e caminhe com Jesus. Se levante e entre o ano que vem caminhando com Jesus. Como você já caminhou todo esse ano que está terminando com Jesus. Ele te carregou no colo, ele te limpou, ele te curou, ele abriu portas, ele venceu a morte por você. Eu estava orando antes de me mudar e estava agradecendo pelos 3 anos que eu vivi lá naquela casa. Obrigado, Deus. Obrigado que aqui o Senhor me curou, aqui o Senhor proveu as minhas necessidades, aqui o Senhor me fortaleceu, aqui o Senhor me ensinou, aqui o Senhor me ajudou. Eu estava agradecendo ao Senhor antes de sair da casa. Eu passei a noite orando e agradecendo por tudo e pedindo para Deus preparar tudo e para Deus enviar tudo e para Deus abençoar aquele lugar aonde foi levantado um altar de oração. Eu orei e disse, Senhor, aqui foi levantado um altar de oração. Então traga as pessoas para continuar, Senhor, com fogo aceso nesse lugar. Não deixa, Senhor, o fogo apagar, porque quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar a palavra de Deus, o que vai acontecer? O fogo vai abaixar, o fogo vai apagar. Louvado seja Deus, você vai se esfriar na presença de Deus. Então você que está afastado do caminho, eu te convido a voltar para o caminho. E você que não está no caminho, eu te convido a aceitar esse caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.